O galo moura, ele é uma espécie específica do gênero galo, ou uma subespécie da espécie galo? E se sim, qual seria o nome científico do galo moura? Seguinte, na árvore etiológica existem 4 espécies básicas. Galos banquiva, que vou dizer o nome das 4, depois das especificidades. Galos banquiva, Galos Lafayette, Galos Pirineus e Galos vários. Essas 4 espécies são originárias do Sudeste Asiático e o cruzamento interfecundo entre estas espécies gerou uma superespécie chamada Galos gigantus. E dentro dessa espécie, dessa grande árvore, existe o galos banquivas, que a partir daí o galo moura se origina através de cruzamentos interdescendentes geográficos. Um exemplo clássico. O galo moura brasileiro, ele difere visualmente do galo tailandês. Mas, quando você vai ver a árvore genealógica, ele se assemelha em 99,7%. Então, eles são descendentes diretos da mesma árvore genealógica. Entendeu? A ave doméstica, que é o galos domésticos, ele é uma subespécie do galos banquiva. Então, ele é uma seleção invertida do que seria o nosso galo moura. O galo moura ele é naturalmente agressivo. O caipira, esses galos de granja, todos eles são subespécies que foram selecionadas com finalidade de produção de ovo ou finalidade de produção de carne. Mas, para você ter uma ideia, o quão importante é a árvore genealógica do galo moura, que acredito que você lembra que há 8 anos atrás houve um surto de gripe aviária e que grandes plantéis de ave comercial foram extintos. E as únicas aves que eram naturalmente resistentes a esses vírus eram os galos da genética moura. Então, foi feita uma resseleção utilizando a genética dessas aves para aliviar a consanguinidade dentro dos plantéis comerciais. Então, a genética do galo moura é extremamente importante para se manter o padrão de ave comercial. É por isso que uma das nossas grandes batalhas é mostrar que esse animal ele não deve, em hipótese nenhuma, ser extinto. Ele deve ser preservado. E, devido às suas características únicas e singelas de agressividade, muito pouca gente se predispõe a fazê-la. E o grande potencial genético dela está sendo perdido, porque, infelizmente, eu vou lhe dar uma estatística bem simples. Um país onde o combate das aves é tido como esporte nacional, República Dominicana, no Caribe. Estima-se que, dados estatísticos oficiais de lá, que um galo pode morrer durante o combate em 7% das ocasiões. E ele pode morrer pós-combate em 13% das ocasiões. Então, em exemplos clássicos, de cada 100, 7 podem morrer durante o combate, 13 pós-combate. Eu vou lhe dar uma estatística brasileira. 100% das aves apreendidas pelas autoridades policiais são mortas. Então, não existe nada que cause mais mortalidade e morbidade dentro das aves do que as apreensões. E, infelizmente, elas têm acontecido de maneira exacerbada, de maneira inconsequente e de maneira apenas de se justificar a ação policial. Eu vou, é fácil, eu faço. Porque, de outra forma, não existe necessidade. E invade-se criatórios legalizados, criatórios onde as aves são criadas de maneira ordeira, pacífica. Se invade, coloca os galos dentro dos sacos, levam para a apreensão policial, como aconteceu no meu estado. 225 aves foram apreendidas, foram feita aquela questão midiática completa. Com 2 dias depois, os funcionários do órgão ambiental que foi feita a apreensão olharam para o outro e vamos fazer com esses galos aqui. Senão, cavam um buraco aí e jogaram dentro. Vivos, enterraram. Aconteceu um caso no norte em que os galos foram jogados vivos dentro de forno de padaria. É contra isso que nós estamos nos levantando. É contra essas situações. Muitas das vezes os protetores dos animais chegam e dizem que nós praticamos atrocidades. Mas a atrocidade maior é isso. Entendeu? Esse é o nosso desejo, esse é o nosso seio
de chegar, de revolta, de chegar e dizer, muitas das vezes são aves que nós temos nós temos não, é verídico. Ninguém ama mais suas aves do que essas pessoas que estão aqui. Elas se predisporam a sair de suas casas para virem aqui, para lutar pelo que elas acreditam. Ninguém ama mais essas aves do que nós. Ninguém luta mais por elas do que nós. Porque, independentemente da situação econômica de cada um, das humilhações que passamos durante as apresentações, nós amamos nossas aves. Entendeu? Ver um galo nosso que nós criamos, de pinto, ser morto, ser tratado da maneira como ele é tratado pela atividade policial, nos dói na alma. Muitas das vezes nós, e muitos de nós, nos vemos inconformados. Porque quando ela vem a entrar numa situação dessa, é como se uma parte da gente estivesse morrendo também. Então, esse é o estilo de revolta que nós sentimos hoje. E desculpe pelo prolongamento na resposta. Aí eu tive mais uma dúvida da sua resposta. Então, o galo mura não é uma espécie natural, ele seria uma subespécie derivada de uma manipulação genética natural, né? De cruzamento de várias outras espécies, e daí vem o galo mura, é isso? Na realidade nós, como melhoristas, nós temos que avaliar a seleção natural em cima não do melhor nem do pior, mas sim em cima do mais apto. Então, naturalmente, qualquer espécie se forma em cima dessa característica. Dentro do seu ambiente, um ambiente específico, existem características que vão facilitar com que esse animal se prolifere, ou seja, venha a completar seu ciclo biológico completo, nascer, crescer, reproduzir, envelhecer e morrer. E quanto maior esse percentual de reprodução, maior essa seleção natural. A seleção do galo mura, ela não foi feita em cima da agressividade. Ela foi feita em cima dos indivíduos, famoso mediano. É aquele animal que tem maior condição de adaptabilidade. Um exemplo clássico. O galo banquiva, que é considerado o galo banquiva, que é do sudeste asiático, vive nas florestas, eles são aves menores com asas maiores. Então, eles são perfeitos voadores. As aves que nós temos aqui, seria uma cepa biológica, são aves com pescoço maior, pernas maiores, asas mais curtas. Então, seria um corredor natural. Então, essas características não foram definidas por seleção artificial, e sim por seleção natural. As aves que vivem no nosso bioma, que, por exemplo, aqui no nível do Nordeste é um bioma de caatinga. Então, as árvores são mais baixas, naturalmente, como foram criadas soltas, elas desenvolveram a característica de corredores mais do que de voadores. Então, não foi o homem que definiu as características do galo mura. Isso foi feito quase que ao acaso. A única coisa em que o homem tem como melhorista são as aves comerciais, tidas aves comerciais. Um exemplo, as aves que conseguem pôr 330 ovos por ano, e a ave que consegue converter a ração em alimento, que consegue um peso corpóreo nos primeiros 50 dias, com a conversão alimentar de 1,8. Então, a seleção natural feita pelo ser humano está diretamente ligada à parte comercial. A seleção natural, que é o galo mura, foi feita utilizando um processo natural, que é o mais adaptável prospera. A outra dúvida que eu tenho está ligada ao que o doutor Isaac até falou da tribuna. O fato da agressividade quando ele se depara com outro macho, né? Por que isso acontece? Outros animais para proteger o território, para proteger sua família, né? Por que isso acontece, dessa agressividade? Ou, se ele não externar essa agressividade, isso é maléfico para ele de alguma forma, ou essa agressividade ela é externada necessariamente para uma proteção e autodefesa? Pronto. É o seguinte, como eu falei, alguns dados das nossas pesquisas na universidade, elas ainda não foram publicados devido a serem dados que, por exemplo, eu ainda sou acadêmico do curso de Medicina Veterinária, uma parte dessa pesquisa vai ser minha monografia. Então, não foi publicada ainda em artigos, mas uma das pesquisas que foram feitas foram pesquisa comportamental ambiental. Nós colocamos as aves nesse teste de tela, num ambiente claro, e ela brigou. Colocamos num ambiente escuro, e ela brigou. Colocamos, assim, num ambiente de floresta, de mata, ela brigou. Colocamos dentro d'água, numa piscina, e ela brigou. Então, a agressividade do galo, mostrando esse teste comportamental, nós mostramos que não é territorial. Ele não briga pelo seu território.
Entendeu? Ele não está brigando aqui, ó, esse quadrado aqui é meu, se eu for para outro local, eu não vou brigar. Tanto que é essa a principal característica dos principais torneios que acontecem. As aves são levadas para outros locais onde elas nunca tiveram, e elas expressam essa agressividade natural. Quanto a essa questão intrínseca dessa agressividade ser focalizada, um exemplo clássico. Por que o galo briga? Porque é da vontade dele. Se ele não brigar, ele começa a apresentar transtornos? Começa. Um dos principais transtornos que afetam aves que não têm um contato natural, ou seja, essa expressão, esse contato de agressividade, é a automutilação. Existem casos de galos que não conseguem deixar a cauda crescer. Ou ele se estressa tanto por falta de desempenhar esse processo agressivo que eles começam a arrancar as próprias penas. Começam a desempenhar comportamentos anormais, como, por exemplo, bater em animais mais jovens, bater nas galinhas. E quando eles têm esse processo de peleia e combate interno entre machos, eles tendem a diminuir esse comportamento anormal. Então, é natural do galo ser agressivo com outro galo. E isso, para ele, do Mura. E, na realidade, até o galo comum, se você adensar ele também se torna agressivo. Visto que em granjas comerciais, por exemplo, nas matrizeiras, onde se trabalha um galo para 10 galinhas, se você aumentar esse adensamento de um galo para 6 galinhas, os próprios galos, mesmo de área comercial, eles começam a ser agressivos. Mas aí é uma questão de agressividade intrínseca ao fêmea. No galo Mura, não. É o intrínseco ao indivíduo. Independentemente da situação, um exemplo clássico que isso já foi feito diversas vezes, um exemplo, eu lhe dou 12 ovos, embriões ainda não formados. Você leva para sua casa, choca, cria-os num ambiente mais perfeito possível, eles comem juntos, se escondem juntos, brincam juntos. Os machos, em geral, crescem um pouco menos do que as fêmeas no primeiro período. Então, nesse período agora, no período inicial, as fêmeas até apresentam um comportamento agressivo, mas normalmente elas cessam. Quando eles vão se aproximando da puberdade, independentemente do que venha acontecer com ração à base de triptofano para diminuir estrógeno, o que vem acontecer? Quando eles chegam no período de puberdade, é natural deles brigar. Independentemente do que faça, se você sai de casa, deixa eles lá tudo bonitinho, quando você volta, está todo mundo no pau. Então, é uma coisa natural deles. Eles são, como eu volto a frisar, eles são parcialmente tolerantes ao contato físico, ao contato visual, e completamente intolerantes ao contato físico. Se você encostar, se eles conseguirem acesso um ao outro, nada consegue impedi-los que eles parem de brigar. Então, é uma coisa que muitas das vezes é difícil para nós seres humanos entender isso. É um processo natural e fisiológico dessa espécie. Tentar evitar isso é como evitar de um peixe de nadar. E infelizmente, a sociedade humana, devido ao seu grande adensamento, ela começa a apresentar desvios comportamentais a si próprios e estão fazendo com que esse desvio comportamental psicológico passe para as outras espécies. É por isso que hoje nós vemos categorias de pessoas que têm a si próprio como parâmetro universal para tudo, onde querem, um exemplo clássico, eu trabalho na área comercial, o cara chega para mim e diz, eu quero uma ração natural para gato. Para qualquer pessoa, pode perguntar aqui, qual é a ração natural de gato? Ele vai dizer, carne. Se eu disser que é carne, o cara quer dar em mim. Não, porque meu gato não pode comer carne. Isso é um trejeito sentimental da pessoa que ele quer impor a outro ser vivo. A alimentação natural de um gato é produto de origem animal. Se você vem atrás de uma alimentação natural para gato, é isso. Mas não, ele quer que coloque mamão, manga, jaca. Quer dizer, você quer mudar ao seu prazer a fisiologia do outro animal. E isso, para mim, no meu modo de ver como zootecnista, é um erro. Entendeu? Isso é o que muitas vezes nós criticamos, é a utilização do homem como parâmetro universal, que ele não é. Deixa eu só mais uma pergunta. Já entendi a parte biológica e fisiológica. Eu queria fazer a pergunta ao sociólogo. Até com base no que o doutor... Esqueci o nome do doutor da OAB. O doutor Emanuel falou, né? Não, professor.
Com relação às rinhas de galo no Brasil especificamente, né? Essa externalidade da agressividade necessariamente está ligada a quê? A satisfação dessa fisiologia natural do galo, a esporte ou prática de aposta no Brasil? Eu não tenho um conhecimento sobre esse fato, entendeu? Até porque, como eu disse, eu restringi minha fala à interpretação antropológica, né? A apresentação simbólica disso. Sobre esse fato aí, eu não sei, não tenho contribuições. Exato. É o seguinte, essa pergunta nos foi feita num seminário que aconteceu na UFPB. Se a sua pergunta foi se a briga de o combate das aves a nível de Brasil ele é feito em cima dos valores das apostas, se do prazer do proprietário em ver o animal brigar, ou se é uma coisa intrínseca. Na realidade é o seguinte, parafraseando, eu acho que foi Zé Carlos de Abreu que disse que o galo de briga é o cavalo de corrida do pobre. Foi Machado de Assis, exatamente, obrigado. Foi Machado de Assis que disse que o galo de briga é o cavalo do pobre. Então, independentemente do valor apostado, dentro da sociologia, apenas em tese brigam os galos. Na prática, é quase um confronto entre pessoas. É muito mais um ideário. Eu vinha discutindo isso com colegas que trabalham na mesma área e nós chegamos à seguinte conclusão, que para muitos de nós é muito mais importante vencer do que ganhar o dinheiro. Para a gente o importante não é aquilo. Lá nos locais dos eventos, nós não vamos buscar o dinheiro do nosso pão de cada dia. Nós não vamos atrás de uma condição econômica melhor. Nós não estamos lá atrás de ascensão econômica. Nós estamos atrás de uma cultura que é nossa. Ver uma ave combater, para nós, equivale a um jogador de futebol ganhar a Copa do Mundo. Então, para a gente existe em si o ideário interpessoal. Aquele galo que é nosso, que está lá se apresentando, ele tem em nós a sua imagem. Então, para a gente é muito mais importante ganhar do que propriamente o valor econômico. Então, é por isso que nós dizemos que nós verdadeiramente amamos nossas aves. Independentemente de qualquer coisa, nós estamos com elas para o que deve é.